Fala galera, beleza? Cris aqui. Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco da minha experiência estudando e passando no exame NC4 da Fortinet e falar um pouco sobre como eu estudei e as fontes de estudo que eu utilizei para passar na prova. A Fortinet é um fabricante de redes de segurança que ganhou bastante popularidade nos últimos anos, principalmente aqui na América Latina, com SD-WAN, com os firewalls e tudo mais. E a certificação NS4 deles, consequentemente, se tornou uma das certificações com maior demanda e maior busca pelos próprios profissionais em tirar essa certificação. E isso aconteceu principalmente por duas razões, né? A primeira é que segurança da informação, segurança defensiva é um ponto cada vez mais crítico para as empresas, pela evolução das ameaças, evolução dos ataques, pela sofisticação dos ataques. E o segundo é o custo-benefício da Fortinet, em comparação com os outros concorrentes de mercado. Então, muitas das vezes, a mesma quantidade de tráfego que passa por um equipamento Checkpoint ou Palo Alto sai mais caro do que a mesma quantidade de tráfego gerenciado por um equipamento Fortinet. Tá? Então, isso, cada caso é um caso, as empresas fazem um estudo anteriormente, antes de tomar uma decisão, mas de qualquer forma, a Fortinet e os equipamentos FortiKit estão tomando uma parcela bem grande do mercado de segurança. A Fortinet, o NC4 é uma das diversas certificações da Fortinet. Aqui no site deles, a gente vê que são 8 certificações, só que essas certificações deles não são como a gente está acostumado normalmente, né? A Cisco, a VMware, a AWS normalmente dividem as certificações entre nível técnico ou field, nível associate, nível profissional, nível especialista e nível expert. Com a Fortinet não é bem assim. Eles têm essas certificações, mas não necessariamente uma é a evolução da outra, como a gente está acostumado para os outros vendors, né, para os outros fabricantes. Tá, então, só para dar um overview das certificações, a gente tem o NC1, 2 e 3, que são certificações de entrada da Fortinet. Elas são certificações mais teóricas, mais iniciantes. Então, elas cobrem mais um conteúdo de segurança da informação básico, conceito de segurança da informação. Essas três são gratuitas, você não precisa pagar para fazer a prova, você não precisa pagar para ter o certificado. É só fazer o cadastro no site deles, completar os cursos, né? 1, 2 e 3, e ao final você faz um testezinho e recebe o certificado atingindo uma quantidade X lá de acertos, tá? Depois a gente tem do NC4 ao NC7, eu vou incluir aqui tudo junto, porque essas daqui já são certificações mais técnicas da Fortinet. Então, são produtos que fazem parte do ecossistema de tecnologias. Então, tem o NC4 que é focado no FortiGate, que é o firewall deles. Tem o NC5, que dentre as opções as mais populares são o FortiAnalyzer e o FortiManager. O FortiManager é um gerenciador de equipamentos, é um equipamento para gerenciar outros equipamentos. Então, no caso, você usa o FortiManager para gerenciar outros FortiGates. Tem o FortiAnalyzer, que é basicamente um syslog server bombado, então ele faz agregação de logs, registro, tem os dashboards e tudo mais. O NS6 também tem vários subprodutos aqui da Fortinet. Entre os principais daqui está o FortiAP, né, que é o access point da Fortinet. Tem o Web Application Firewall também, se eu não me engano está aqui no NS6, é coberto aqui no NS6. O NS7 já volta para a linha de Firewall, tem várias opções para escolher também, né? De qual prova você quer fazer para se tornar NC7. Entre as mais populares está o próprio Firewall, que é a certificação avançada de Firewall, e digamos, a especialização de SD-WAN, né? Então aqui dentro, entre as opções de prova que você faz do exame que você quer, você pode escolher o Enterprise Firewall, que seria a evolução natural para quem fez o NC4,
ou você pode focar em SD-WAN e fazer o NC7 voltado para SD-WAN. Tá? E aí tem o NC8, que é basicamente o CCIE da Fortinet, é uma certificação prática, ela cobre todos esses outros produtos aqui de cima. Então tem uma prova teórica, uma prova prática, e é a certificação de nível expert. Então é basicamente como se fosse o CCIE da Fortinet. Tá? Para certificações de produtos mais específicos da Fortinet, eu acho que, eu particularmente, né, acho que não acaba compensando tanto o custo-benefício, o investimento financeiro e o investimento de tempo para se preparar para essa prova, porque apesar da Fortinet ter um mercado que está aumentando, né, nem todas as empresas usam todos os produtos. Então a Fortinet tem um sistema chamado Security Fabric, que basicamente integra os produtos dela entre si. Então você tem os firewalls, você tem os SD-WANs, aí você tem a Fort Manager para gerenciar isso, aí você tem o Fort Analyzer para agregar esse monte de log e analisar, e por aí vai. Você pode ter os APs também, os switches. Então é um ecossistema de produtos que se integram entre si, mas nem todas as empresas usam todos os produtos. Então, pensando em custo-benefício, acho que a certificação que seria a escolha mais viável é a NC4, até porque se uma empresa não usa todos os produtos da Fortinet, mas usa os firewalls, você consegue se destacar, né, numa aplicação de vaga, num processo. E se a empresa usa todos os produtos, muito provavelmente com certeza ela usa os firewalls, então você também não deixa de ter um boost no seu currículo. Tá? E aí agora falando sobre o exame do NC4 em específico. Antes de mais nada, para qualquer certificação é bom começar pela lista de tópicos do exame e a descrição do exame. Não só para saber o que é cobrado, quais são os tópicos, mas também para saber quanto tempo de prova você vai ter, quantas questões, por quanto tempo ela é válida, quanto ela custa. E no caso da Fortinet, é muito importante ver aqui na página do NC4 as versões disponíveis do exame. Então, normalmente são duas versões aqui disponíveis, e sempre tem uma das versões que está com um status, está com uma data de validade, né? Então, tem a data limite que ela vai estar disponível. Então, no caso aqui, hoje a gente tem disponível as versões dos exames com FortiOS 7.0 e 7.2, e a versão 7.0 ela vai ser removida, né? Ela vai estar disponível só até o dia 31 de março de 2023. Então, dependendo do em que ponto dos seus estudos você está, qual o seu nível de conhecimento, talvez não dê tempo, ou se você já está estudando há um tempo aí, está se preparando há um tempo, então você consegue fazer até essa data aqui tranquilamente. Então essa aqui é a data limite para marcar o exame para essa versão do FortiOS. Né? O FortiOS é o sistema operacional, né, do FortiGate, então sempre eles têm uma versão mais estável, que é como se fosse, comparando com o Linux, né, a versão LTS, suporte de longo prazo. E aí normalmente essas versões do exame batem com as versões do sistema operacional dos FortiGates para suporte de longo prazo, né? E aí a diferença, além do período em que ela vai estar disponível, né? São os tópicos também. Então, de uma versão para outra, muitas das vezes os tópicos também mudam de acordo com a versão. Então, pode ter um tópico que foi removido de uma versão para outra, um tópico que foi adicionado, ou um tópico que encurtou, ou um tópico que aumentou, enfim. Então, por isso é sempre bom ficar de olho aqui na descrição do exame. Isso aqui fica disponível no próprio site da Fortinet. Então é só entrar aqui e dar uma olhada. Então, no caso, por exemplo, eu fiz a versão 7.0 do exame. Na versão 7.0, o tópico de Zero Trust Network Access
ele está dentro do tópico de VPN SSL. E na versão 7.2, no curso do site aqui, quando você faz, ele tem um tópico dedicado a ZTNA, né? Zero Trust Access Network. Então, ficar atento a isso, o período de disponibilidade aqui das provas e também os tópicos, né? Para você não esquecer de estudar nada, ficar de olho no, se mudou alguma coisa, para não ser pego de surpresa, tá? Agora, falando de preparação para a prova propriamente dita, eu senti que a certificação tem uma escassez de material de estudo muito maior em comparação com Cisco, Azure, AWS, por exemplo. Não sei se é porque ela é relativamente nova no mercado ou se, como existe treinamento oficial, o pessoal acaba não produzindo conteúdo sobre, porque todo mundo acaba sendo direcionado para o site oficial. Então, os materiais de estudo para o NC4 basicamente são os treinamentos aqui do site da própria Fortinet, o Training Institute deles, né? E aqui na descrição do exame tem a parte aqui de Training Resources, que são as fontes de estudo recomendadas, os treinamentos recomendados. E esses dois treinamentos estão aqui, né? O FortiGate Security e o FortiGate Infrastructure. Então, dentre esses tópicos aqui, cada um desses cursos ele cobre uma determinada parte, né? Do que é cobrado no exame. Já te adianto que o treinamento oficial deles não é nem um pouco interativo, não é nem um pouco dinâmico, então são slides, né? É o PPT mesmo, com uma narração visivelmente robótico falando. Mas ele é bastante completo, é o treinamento oficial, né? Não poderia deixar de ser. Tudo que caiu na prova estava no curso, em algum ponto, em algum slide, em alguma parte ali do curso. Então, apesar de ser um pouco maçante ficar vendo o PPT ali, não tem escapatória e ter paciência, prestar atenção na narração, fazer as anotações e revisar. Se você trabalha numa empresa parceira da Fortinet, quando você criar o cadastro aqui, você usa o seu e-mail corporativo, tá? E aí nessa parte, eu fiz o login aqui com a minha conta de student normal, né? Não é parceiro. Mas quando você faz o login com uma conta parceira, aqui com o e-mail de uma empresa parceira, aqui embaixo aparece o Study Guide, que é basicamente o PDF do com a transcrição do que é falado aqui com os slides, né? Então, antes eu trabalhava numa empresa parceira e eu fiz o login aqui. Então, basicamente aqui tem o slide que aparece lá, cada um dos slides, e embaixo a transcrição do que o narrador fala, né? Então tem o slide, a narração vai explicando certinho e tudo mais, e assim vai ao longo do treinamento até o final, tá? Então é um pouco maçante, é um pouco chato de acompanhar. Eu usei mais esses PDFs aqui, né, os study guides, do que a apresentação de slides lá, o treinamento narrado, porque particularmente eu prefiro ler e fazer anotação do que ver slide e depois anotar. Então para mim deu certo, eu fui estudando só usando esses PDFs aqui e vendo a transcrição até o final. Mas cada um tem uma forma preferida de estudar, então fica a seu critério o que for melhor para o seu estilo de aprendizado. E como eu falei, né, para a preparação do NC4 são dois cursos, o Security e o Infrastructure. Esses dois aqui. Quando você procura aqui no library dentro do portal de treinamentos da Fortinet, você vê aqui NC4. E aí tem aqui, ó, FortiGate Security, FortiGate Infrastructure, tem aqui as Sample Questions também, e tem o NC4 Immersion, que são os labs, né, pagos, que você pode fazer, pode optar por comprar. Aqui também você tem a opção de comprar os labs, né,
É um set de labs para a parte de security e um para a parte de infrastructure. Então, a primeira parte aqui de security cobre um conteúdo mais voltado para o firewall e para a segurança, né, como o próprio nome já diz. Então, setup inicial da caixa, regras de firewall, antivírus, web application firewall, web filtering, application control, IPS. E a segunda parte de infrastructure, cobre um conteúdo mais geral, que eu diria que é mais geral de rede, então Layer 2, Layer 2 switching, roteamento, a parte de SD-WAN aqui, que é bem interessante, a parte de VDOM, que é da Fortinet, o FSCO, que é o Single Sign-On do Fortinet, High Availability, que também é um tópico bem interessante. Então, no geral, a parte teórica da preparação foi usando esses materiais aqui, esses treinamentos, esses PDFs. Eu também fiz flashcards no Anki para memorizar algumas coisas, alguns termos e alguns padrões do Fortinet, principalmente dos capítulos mais específicos, por exemplo, esse FSCO aqui, que é bem específico, são termos Fortinet. Então eu acabei usando flashcards para facilitar a memorização. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, o Anki é um software, né, de flashcards que você usa para fazer repetição espaçada. Então, basicamente, é como se você fizesse aqueles cartões para memorizar coisa no papel, só que ele é digital. Então, você coloca nos cartões a informação que você quer memorizar, na frente e no verso, né, e faz a revisão dessas informações. E aí a diferença de um flashcard comum para o Anki é que ele usa repetição espaçada, né? Então, quando você faz a revisão do flashcard, você dá uma nota digamos, uma nota, né, de dificuldade para lembrar aquela pergunta, ou aquele assunto, ou aquele termo. Então, dependendo do que você colocar, se você colocar fácil, médio, difícil, ou errado, ou errei, né? Ele vai te lembrar aquela informação, vai te mostrar aquele card com mais ou menos frequência. Então, para memorizar detalhezinho, sigla ou qualquer outra coisa que você precisa meio que apelar para decoreba, ajuda bastante. Tá? Então, bem resumidamente, o Anki é isso, né? É um software de flashcard que usa repetição espaçada. E aí, saindo do estudo teórico, falando de estudo prático, né? Alguns colegas, algumas pessoas que eu já conversei sobre a prova dizem que não precisa fazer lab, né, para passar nessa prova e tudo mais. Só que eu acho interessante, principalmente se você não trabalha na área, não tem experiência tão aprofundada com FortiGate ou com firewalls em geral, fazer alguns labs, subir algumas topologias, alguma coisa assim. O sistema operacional do FortiGate, o FortiOS, você não precisa ter uma caixa física, né? Não precisa ter um appliance para usar ele. Tem como você baixar num dos sites da Fortinet e subir ele virtualizado. Então, você pode subir ele num servidor, por exemplo, ou até subir uma instância na nuvem, instalar ele na instância, uma instância na AWS, um EC2, alguma coisa assim. Tem até alguns manuais específicos para fazer deployment do FortiGate na AWS. E ele não tem todas as funcionalidades de uma caixa física, mas ele tem boa parte das capacidades, né? Então, para ativar o FortiOS virtualizado, ou só o sistema operacional, né, do FortiGate, você precisa ter a licença da Fortinet. Se você não tem a licença de ativação, que é o nosso caso, para fazer lab, fazer uns testes, dar uma brincada ali, você pode usar a VM por 15 dias sem precisar ativar
a licença. Então, depois desse período, você precisa ou ativar a licença, se você tiver, ou fazer o reset de fábrica do sistema operacional. Basicamente, você dá um hard reset ali nele, ele sobe a imagem de novo com outro serial e aí zera o contador, né, dos 15 dias. E aí, fazendo dessa maneira, né, usando de 15 em 15 dias, se você configurou algo e quer salvar para depois, você pode fazer o backup da config e depois subir na VM resetado. Você restaura aquela config a partir do backup que você fez. E claro que não é a mesma coisa de usar um equipamento físico nem nada. Depende do tipo de lab que você fizer também, né? Mas para fazer, para praticar, para fazer os labs e ter um contato ali com a interface, com a linha de comando, é interessante. Você perde uma funcionalidade ou outra por ser por ser virtualizado, né? Não ser o appliance físico, mas de qualquer forma já ajuda a ter uma familiaridade, a ver como são as coisas ali. E aí você pode usar um emulador de redes que você esteja acostumado, o GNS3, o Eevee, ou também dá para subir no VMware Workstation, tá? O problema é que o VMware Workstation ele é pago, e você pode testar só por 30 dias gratuitamente. Então é um período bem curto para usar o VMware. No começo eu usei o VMware, mas depois eu parti para o GNS3. Achei o setup mais fácil do que no Eevee, pelo menos particularmente, né? Tem um vídeo do Virtual Lab Network, que eu vou deixar aí depois, qualquer coisa na descrição. Foi o vídeo que eu segui para configurar o FortiGate no GNS3 e foi o que me ajudou aí a subir o lab. E acho que é isso, apesar de algumas pessoas acharem que não precisa fazer lab, eu acho que depende muito do conhecimento de cada um, da, do contato de cada um com aqueles tópicos, com aquele assunto. Então, de repente, aí um colega seu diz, não precisa fazer lab, só vai na teoria e tudo mais. Para fazer a prova é suficiente, mas acho que o objetivo não deveria só fazer a prova e passar na prova, né? A não ser que você já trabalhe, já conhece. Mas, acima de tudo, aprender ao longo dos seus estudos e agregar o seu conhecimento. Então, por isso que eu acho importante ter em mente fazer alguns labs, nem que for para conhecer a interface, para fazer uma coisa ou outra básica. Praticar é importante, tá? E agora, para finalizar e falando sobre o tempo que eu demorei para me preparar, como foi a minha experiência fazendo o exame da Pearson e a minha impressão em geral da prova, tá? Eu demorei uns 4 meses, mais ou menos, para me preparar para a prova. E no último mês e meio foi o período que eu mais me dediquei, foi o período que eu mais aloquei horas aí. Então, ao longo dos 4 meses, eu estudava mais ou menos, sei lá, 1 hora por dia, por aí, alguma coisa assim. Daí, no último mês e meio, eu aumentei esse tempo, aumentei essa frequência. Eu até baixei um aplicativo para manter o controle ali dos dias que eu estava estudando, do tempo que eu estava estudando. Então, religiosamente, todos os dias eu estudava. Acho que eu só pulei 2 dias, que foram dias que eu precisei sair, saí cedo, cheguei tarde, então não deu mesmo. Eu tinha ficado até meio incomodado de ter pulado esses 2 dias e quebrar a rotina, né? Quebrar o fluxo e a levada que eu vinha vindo de estudos. E aí na última semana, antes de eu fazer a prova, eu fiz um simulado da Udemy, mais para praticar, responder questões e tudo mais. Eu já estava bem confiante de fazer a prova, bem mais confiante até de quando eu fiz o CCNA. Tá, então foi tranquilo, foi mais para praticar. O pessoal que eu conheço também fez simulado da Udemy, então não tem segredo. Qualquer simulado que tenha uma nota boa lá, para praticar na reta final ou praticar ao longo dos estudos. Acho que o mais correto seria isso, né? Você ir testando o seu conhecimento também através de questões ao longo da sua jornada de estudos. E aí eu agendei o exame, eu fiz o exame em novembro de 2022, tá? Não tem segredo agendar o exame. Você tem a página
NC4 aqui, né? Você clica aqui Book the Exam, no roxinho aqui, e aí ele vai redirecionar para o site da Pearson VUE. E aí aqui na Pearson VUE você vai ter que criar uma conta para Fortinet, né? Para fazer o seu cadastro e tudo mais, para fazer o exame da Fortinet ou os exames da Fortinet. Depois disso você tem lá o botão para você agendar seu exame, fazer o seu cadastro. E aí tem a lista de horários também, dos dias de disponibilidade da prova e tudo mais. Você escolhe lá qualquer dia, qualquer período. Tem exames 24 horas, né? Então você pode fazer de madrugada, pode fazer à tarde, de manhã, à noite. Tendo o horário disponível lá, você pode marcar aí de acordo com a sua agenda. E aí para fazer o exame online, né? Durante a pandemia, a Pearson disponibilizou essa possibilidade de fazer os exames online, né? Esse é o segundo exame online que eu faço. Eu tinha feito o CCNA no começo do ano, então eu já estava meio habituado ali como foi a experiência, como que era o esquema. Basicamente, você faz o cadastro da prova no site da Pearson, baixa o programinha deles. No dia da prova, alguns minutos antes, você entra lá no site da Pearson e aí vai ter lá um botão disponível para você iniciar, né, o exame. E aí quando você clica lá para iniciar o exame, você começa o processo de check-in, né? Então, você coloca seu número de celular, eles mandam um SMS para você. No SMS tem um link para um site deles, um aplicativo deles. E aí usando esse link você entra nessa página e aí você tira a foto do seu documento, né, de identificação, CNH ou RG. Tira uma foto sua, então é a foto que aparece no, depois que você faz o exame, né, no dashboard do exame. E você também tem que tirar foto do ambiente. Então, você tem que tirar foto na frente da sua mesa, da direita da sua mesa, da esquerda da sua mesa e da parte de trás da sua mesa. Então, você tira a foto dos 4 cantos para eles terem certeza lá como que é o ambiente, se o ambiente está ok. Não pode ter nada no alcance das suas mãos. Não pode usar teclado separado, né? Tem que ser o teclado do notebook. No caso de quem faz com o notebook, né? Você não pode usar um teclado externo, mas pode o mouse externo com o mousepad, então é tranquilo. Só pode usar um monitor, enfim. Tem uma série de critérios lá que tem que seguir, então também é bom dar uma olhada no que pode e no que não pode para adiantar o seu lado quando você for fazer a prova no dia. Das 2 vezes que eu fiz eu não tive nenhum problema, então eu segui todos os critérios lá, tudo certinho, não tive nenhuma chamada do Proctor, nada que atrasou o início do meu exame. Tá, então o exame online foi bem tranquilo. Se for o seu primeiro exame online, talvez tenha uma ansiedade acrescida pelo processo ali e tudo mais. Mas depois que você começa o exame, você já esquece também, já começa a responder e tudo mais. E aí, minha impressão sobre o exame em geral, eu achei esse exame mais fácil do que o CCNA da Cisco, né? Por vários fatores, entre eles o número de questões, o tipo de questão. Então, tem até aqui na descrição do exame, né? São 60 questões e 105 minutos. Esses 105 minutos aqui para realizar, a gente ainda tem um acréscimo, por não ser um país em que o inglês é um idioma nativo, então a gente tem um acréscimo, a gente do Brasil tem um acréscimo de tempo, tá? Eu não lembro exatamente quanto tempo que é, se eu não me engano é 30 minutos, mas tem que olhar no site da Pearson lá, tá? Então pela quantidade de questões e a quantidade de tempo, foi um tempo bem tranquilo. Eu terminei com bastante tempo de sobra. As questões são bem objetivas, são bem curtas, não tem que ficar lendo muita coisa, interpretando muita coisa. Você tem ali alguns prints de configurações, você tem que ver o que está errado, você tem que analisar alguns logs, você tem que analisar alguns alertas da interface, você tem que saber ali alguns conceitos, alguns termos.
Então, acho que é uma prova bem objetiva, mas que ela cumpre bem o propósito dela, que é testar o seu conhecimento no Firewall, né, no FortiGate, conhecimento de Network Security, seu conhecimento de Firewall de próxima geração. Só que ele é eficiente, né? Ele não se estende muito na forma de fazer isso, não tem pergunta com pegadinha, enfim. Então, da minha perspectiva de alguém que já fez o CCNA e achei o CCNA um pouco mais longo, mais maçante, um processo mais difícil, né? De realização da prova. O NC4 é bem mais tranquilo, é bem mais de boa para fazer. Para quem já tem alguma outra certificação ou alguma outra experiência, é para ser, um processo tranquilo, tá? O nível de conhecimento para fazer essa prova, eu já vi outras pessoas que têm a mesma visão, fazem a mesma recomendação. Não é uma certificação de iniciante, tá? Se você se CNA, você CCNP, você ou se é certificado Juniper ou algum outro vendor de redes, claro que vai ser um pouco mais fácil, você vai ter familiaridade com alguns tópicos. A gente viu aqui que tem os tópicos de layer 2, de routing, enfim. Todo esse conhecimento já é pressuposto, então eles não perdem tempo testando, não perdem tempo explicando o básico, né? Então eles pressupõem que você já sabe o que é um Layer 2, como que os switches fazem o forward, como que funciona o roteamento, o que é distância administrativa, enfim, são esses conceitos fundacionais de redes e segurança que eles pressupõem que você saibam. E se você é novo, está começando, está pensando em uma certificação, acho que não é a opção mais inteligente, até pela escassez de material. Não tem material que começa do básico, ensina, por exemplo, o que é subrede, o que é uma VLAN, o que é um endereço MAC, como que os suítes fazem o forward frame, enfim. Então, acho que se você está começando, não é uma certificação tão interessante, até pelo custo-benefício, é uma certificação de $400, é o preço do exame core do CCNP. O CCNA, por outro lado, é $300 e, na minha visão, também é uma certificação que tem mais, digamos, moral do que a Fortinet, né? É uma certificação que é muitas vezes pré-requisito. Então, se você está começando, é mais interessante você ir para o CCNA, aprender redes, aprender o básico, se especializar, aumentar seu conhecimento e depois partir para alguma outra coisa, seja Firewall, no caso aqui o Fortinet, o FortiGate ou até alguma certificação de cloud, enfim. E aí, claro, se você, como eu falei, se você é um CCNA, um CCNP, já trabalha na área, já tem um conhecimento, é uma ótima opção. O NC4, entre as certificações da Fortinet, é o principal custo-benefício aí, né? É uma certificação só, uma prova só, tem mercado, tem demanda, e acho que é uma boa segunda opção aí. No caso, foi exatamente o que eu fiz, né? Eu fiz o CCNA e alguns meses depois tirei o NC4. E acho que é isso aí, beleza? Por esse vídeo aqui é isso. Espero que as informações tenham sido úteis para vocês. E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Considere deixar o joinha e se inscrever, porque eu planejo postar mais conteúdo aí relacionado ao Network Security, relacionado a firewalls e redes e tudo mais. Beleza? Valeu, pessoal.